Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou comentar a prova 2022 de primeira fase para os candidatos ao curso de Medicina da Unital, Universidade de Taubaté, que foi aqui no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Bom, antes de fazer a resolução das questões, eu vou falar uma opinião geral sobre a prova. É uma prova que não é elaborada pela VUNESP ou pela GV, como algumas que eu ando fazendo correção aqui no canal. É uma prova de um grau de dificuldade que eu considero de médio para elevado, tá? São questões longas e que abordam bastante conteúdo. Então, é uma prova interessante também para quem está fazendo preparação para outros vestibulares, fazer uma retomada de certos conteúdos, né? Fazer ela na forma de um simulado, tanto que o link para o caderno de questões está aqui na descrição desse vídeo, tá? E antes da gente partir para a resolução, eu vou pedir para você se inscrever aqui, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo e ficar esperto porque logo entram outros vídeos e inclusive outras resoluções de questão e também vídeos de conteúdo, tá? Vou começar a fazer vídeos sobre conteúdos e assuntos em geral relacionados, obviamente, a vestibulares e ao conteúdo de história. Mas vamos aqui para a prova que começa na questão 11. César, além de ter reescrito o calendário, também se tornou parte dele. Talvez tenha sido apenas depois do seu assassinato que o mês de Quintilis foi renomeado Július, nosso Júlio, em sua homenagem. Os escritores romanos nem sempre deixam a cronologia clara, mas foram honras pretensiosas dessa natureza, votadas durante o seu tempo de vida por um congresso complacente, combinadas com o fato de ter encampado de maneira mais ou menos oficial os processos democráticos, o que provocou a oposição mortífera. Tais coisas foram muito além da cunhagem de sua cabeça nas moedas. Ao que parece, foram prometidos também templos e um sacerdócio em sua homenagem. Sua estátua foi colocada em todos os templos de Roma. Haviam planos de decorar sua residência particular com um frontão triangular para dar-lhe um aspecto de templo, o lar de um deus. Tá. Então, isso aqui é um texto lá, né, da Mary Beard, né, uma história da Roma antiga, né. Então, um exercício que está falando, bom, vamos lá, sobre um momento muito específico da história romana, né, que é o período do Júlio César, que ainda vivíamos na República Romana, né? É o início da transição, culminará com o Império Romano, e você tem ali uma menção às várias homenagens que foram feitas a Júlio César, né? Moedas com seu rosto, templos com sua estátua, né? A própria ornamentação em torno dele, que o reveste com ares de divindade, e a ideia de batizar, né, um mês de Quintilis, né, que era o mês do calendário romano, com o nome de Júlio, em homenagem a ele, provavelmente após o seu assassinato, né? Júlio César foi morto, inclusive, por senadores romanos, né, que se opunham à sua acumulação de poder, né? Então vamos lá. A ascensão de Júlio César ao poder representou um novo momento na história romana. A resistência dos senadores à expansão do poder de César e as homenagens ao líder representavam a busca por um novo líder indiferente às homenagens públicas, que reduziam o prestígio do Senado perante os cidadãos. Então, mas se a gente for pensar a estrutura do Senado romano, o Senado romano era organizado para que todas as decisões partissem da Assembleia Senatorial. Então, um líder como Júlio César, que é uma figura que concentra o poder, remetia ao passado monárquico de Roma. E não era algo que a República Romana desejasse. A questão não era trocar o Júlio César por um outro líder. Era eliminar esse tipo de figura e restaurar o poder do Senado. Então é por isso que não pode ser alternativa A. B. A persistente fragilidade do Senado perante líderes fortes, desde a Constituição da República no século V a.C. Então, mas aqui o problema é o seguinte, até a ascensão do Júlio César, a República Romana não tinha esse tipo de figura de liderança. Então, não podemos dizer que o Senado era frágil diante de líderes dessa natureza desde a criação do Império Romano,
da República Romana. Isso está incorreto, né? C. O fortalecimento do Senado, pois o assassinato de Júlio César impediu a ascensão de líderes fortes e preservou a República como forma de governo. Também não, porque depois do assassinato de Júlio César, Roma mergulha num período de guerras civis, né, entre facções políticas, e isso vai culminar com a ascensão do Império Romano, né, comandado por Otávio Augusto, né, que era inclusive sobrinho e herdeiro de Júlio César. Né? Então, não. Aí você teria que lembrar o quê? Que o Império sucede à República, né, no caso romano. Então você já eliminava essa alternativa. D. Fragilidade da sociedade romana em razão das divisões políticas que facilitaram as invasões bárbaras. Só que invasões bárbaras, pessoal, é associado ao fim do Império e não a esse período. Então aqui, ó, restava a alternativa E. Mas vamos ver. Luta dos senadores para preservar o Senado como principal instituição política romana, em oposição à concentração de poder em um líder forte. Sim, por isso Júlio César foi assassinado em um complô armado por outros membros do Senado, né? Ele é esfaqueado no Senado romano, inclusive. Então, aqui a alternativa E, né? Questão ali que falava do mundo clássico, né? Do mundo romano, uma questão ali de bastante conteúdo, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente. Essa questão 12 aqui da prova da Unital é uma questão sobre Idade Média da Península Ibérica, tá? Idade Média Ibérica, que a gente tem que lembrar que é marcada pela ocupação muçulmana, né? Os mouros, que depois desemboca lá na Guerra da Reconquista, né? Então vai falar deste momento. Os muçulmanos desembarcaram na Península Ibérica em 711, onde permaneceram em distintas regiões até 1492. Introduziram inovadoras técnicas agrícolas e desenvolveram as atividades comerciais. Cunharam moedas, construíram estradas, edificaram cidades que foram autênticos símbolos da riqueza da sociedade urbana andaluza, como Granada, Sevilha, Córdoba e Toledo. A longa permanência dos conquistadores muçulmanos deixaria marcas definitivas no Ocidente. Olha que interessante, né? O texto fala que a presença muçulmana na Península Ibérica deu à Península Ibérica características comerciais e urbanas, o que distingue essa região da Europa feudalizada, principalmente ali o centro da Europa, né? A região, principalmente da França, né? Então, isso é interessante também. Poucos vestibulares falam muito, tá, da Idade Média Ibérica, mas aqui aparece, a FUVEST também já fez questões sobre isso, tá? É um desses temas que de vez em quando aparece, e quando aparece pega muita gente de surpresa. Essa questão aqui eu considero difícil pelo seguinte, vamos ver a formatação dela. A cultura muçulmana presente na Península Ibérica desde o século VIII agiu no Ocidente como uma força sintetizadora, levando para regiões conquistadas e aí temos que trazer ela aqui para cima, o que havia de mais significativo no conhecimento árabe, chinês, indiano e grego. Então, aqui tem um ponto interessante. Repara que ele está falando que a presença dos muçulmanos introduziu nessas regiões conhecimento árabe, chinês, indiano e grego. Isso vai ajudar no julgar os itens. Sobre a herança deixada pelos islâmicos medievais para a cultura ocidental, leia as afirmativas abaixo. Então vamos lá. 1. Introduziram no Ocidente os algarismos hindus, hoje chamados de arábicos. Desenvolveram a álgebra e a astronomia. Sim, isso aqui inclusive provavelmente você sabe por ouvir o seu professor de matemática falar em algum momento no ensino médio, né, da origem dos números, né, todo o desenvolvimento matemático. Por quê? Vamos lembrar? Algarismos romanos que a gente usa aqui para fazer essas numerações, né, de itens de afirmativa e para fazer séculos, né, acabam tendo certas limitações para a gente fazer cálculos matemáticos, né? Então é mais fácil, né? A gente acabou adotando essa forma de numeração arábica porque ela se mostra mais prática, né?
imortalizaram nomes como os dos médicos e filósofos Averroes e Avicena, sendo que este teve sua obra enciclopédica utilizada durante muito tempo nas escolas europeias de medicina. Bom, pensando que essa prova é para o candidato do curso de medicina, muito provavelmente ele já ouviu falar dessas duas pessoas, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a ciência como um todo era mais desenvolvida entre os árabes do que entre os europeus cristãos na Idade Média. Matemática, astronomia, a própria medicina. Por quê? Porque na Europa a Igreja Católica agia como um freio também ao desenvolvimento dessas ciências por algumas peculiaridades. Por exemplo, a medicina na Europa sempre teve muito problema para o seu desenvolvimento por conta da questão do lidar com o corpo, né? Isso acabava sendo bastante complicado. Então, várias doenças na Idade Média, você já tinha algum tipo de desenvolvimento no Oriente Médio, mas pouco conhecimento na Europa. E, obviamente, na Península Ibérica, por fazer essa interface entre uma tradição islâmica e um território europeu, você tinha as influências da cultura e da ciência árabe. Então, sim, né, essa afirmação 2 também está correta. Três, traduzir e difundir o conhecimento clássico grego, recuperando e entregando aos europeus da Idade Média um vasto saber. Aí aqui você tem que pensar geograficamente o mundo. Por quê? Na Idade Média, quando você teve primeiro no final da Antiguidade a divisão, né, do mundo romano, a Grécia fica, né, ali como parte do Império Bizantino. Então fica ali como Império Romano do Oriente. Os saberes gregos, e principalmente se você pensar no território do antigo Império Helenístico de Alexandre Magno, é um território muito mais oriental, né? Então, por exemplo, o Alexandre Magno levou conhecimento grego para o Egito, né? Para a Península Arábica, né? Para a região que hoje é o Irã, o Iraque, né? A Pérsia, né? A Mesopotâmia. E esses territórios, eles acabaram fazendo parte ali também da expansão islâmica. Então, quer dizer, os muçulmanos da Idade Média tinham contato com esses antigos territórios helenizados e os europeus não. Os muçulmanos incorporaram vários desses conhecimentos, traduziram inclusive do grego para o árabe e difundiram dentro dos seus territórios. Então, quer dizer, na Península Ibérica, olha que loucura, né? Saberes de origem grega chegaram por intermédio até de traduções feitas para o árabe. Então, o item 3 também está correto. Mas concordo que muita gente não marcaria esse aqui, não. E aí a 4. As divisões sociais e religiosas estabelecidas pelos muçulmanos impediram na Península Ibérica medieval o conhecimento científico lá produzido se propagasse pelas demais regiões da Europa. Só que não, né? Porque esses conhecimentos, principalmente dos números, se espalharam. E repara que aqui no item 2 ele fala que esse saber foi usado por muito tempo nas escolas europeias de medicina, ele não usa ibéricas. Ou seja, isso acabou transbordando da Península Ibérica, até porque durante a Guerra da Reconquista, à medida que os cristãos europeus foram expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, eles foram incorporando essas práticas. E aí circulava entre, né, as populações ali da Europa cristã. Então houve esse fluxo. Então aqui é a alternativa 1, 2 e 3, né, o que nos leva a assinalar aqui a alternativa E. Tá? Mas pensando ali na 3, eu imagino que muita gente tenha marcado aqui a alternativa B. Tá? Então deve ter sido uma questão ali com um índice de erro considerável. Tá? E se você sentiu dificuldade nessa questão, não estranhe. Eu achei também uma questão complicada, porque, vamos falar bem a verdade, é muito notinha de rodapé isso daqui, tá? Então é uma questão difícil, né, do vestibular, mas óbvio, ela foi pensada para cumprir essa função também, né, de fazer ali a distinção entre os candidatos, né? Então vamos para a questão de número 13.
que é uma questão sobre peste negra, né? Então, questão 13 aqui é uma questão sobre peste bubônica, né? Óbvio, né? Vamos lá, prova em 2022 de um curso de medicina, não ia falar de alguma grande epidemia na história da humanidade? Muito difícil, né? A gente tem tido aí uma profusão de questões que falam de peste bubônica, de gripe espanhola, né? Desse tipo de conteúdo. Ó, o surto de peste bubônica de 1348, após mais de meio milênio de intervalo, não poderia ter ocorrido em momento pior. A peste bubônica de 1348 a 1352 provavelmente reduziu a população da França em 30 a 40%. Paris perdeu talvez 50 mil pessoas, embora a cidade tenha inicialmente se recuperado. O crescimento populacional foi interrompido por outras epidemias importantes da década de 1360 e, de novo, em 1374 e em 1400. Como se isso não bastasse, outras doenças epidêmicas ceifavam muitas vidas. Por exemplo, cachumba em 1414, escarlatina em 1418, gripe em 1427 e varíola em 1438. Né? Ou seja, a cidade vivia ondas de pestilências, né? De doenças diversas, mas que eram doenças extremamente fatais para o contexto ali da Idade Média. A gente normalmente fala só da peste bubônica, né? Mas é óbvio que haviam diversas doenças que hoje são plenamente tratáveis, mas que naquela época eram gravíssimas, né? Então, vamos ver aqui do que ele vai pedir nas alternativas, né? A ocorrência de epidemias foi frequente durante a Idade Média. A alta mortalidade limitava o crescimento populacional e as atividades econômicas. A constância das epidemias no período estava relacionada a... Então vamos lá, por que tinha tanta epidemia? Você já pode imaginar, né? Precariedade da saúde, condições toscas de higiene nas cidades. Paris, você tem que pensar que é uma cidade de alto fluxo de pessoas, né? Isso remete muito também com o problema que a gente tem agora com a Covid-19, né? Essa história do aeroporto, né? Ser o grande vetor de variantes e epidemias, né? Porque as pessoas circulam, né? As doenças chegam e circulam mais em grandes centros que são interligados. Então você pensa, Paris medieval, uma cidade comercial, né? E, obviamente, o desconhecimento médico, né? As crenças associadas às doenças, né? Por exemplo, que eram castigo divino, esse tipo de coisa. Então vamos lá. A escassa população dos séculos XII e XIV, com a concentração de pessoas na cidade e, consequentemente, a facilitação da circulação dos patógenos causadores das epidemias. Olha, pode até parecer o item A, mas tem um problema aqui. Escassa população? Não. A população decresceu por conta das doenças, mas não foi uma população pequena o elemento causador dessas epidemias. Tome cuidado, aqui é uma questão de interpretação mesmo. Olha só o item B. Alternância das diferentes epidemias que impedia a compreensão das condições que favoreciam a circulação dos patógenos causadores das epidemias. Então quer dizer que não se tinha como combater as doenças, porque como eram várias epidemias, você não conseguia desenvolver o conhecimento sobre elas. A grande questão é que nessa época não se compreendeu nada sobre essas doenças, né? Até porque normalmente se apelava a explicações sobrenaturais para elas. Pessoal, até o século XIX se teve muita dificuldade para compreender essas epidemias, essas doenças. Eu vou inclusive deixar aqui um card para quem quiser. Eu fiz uma live há uns meses atrás com um amigo meu, professor de biologia, que a gente fala do histórico dessas doenças e de como que a biologia, né, a medicina evoluiu para compreender, né, algumas questões ligadas a essa ideia da prevenção da doença e do combate a elas, tá? Então não pode ser. C. A incompreensão das condições que favoreciam a circulação de patógenos causadores das epidemias. Pode ser, né? Vamos só virar a página aqui.
associada às condições de vida precárias da população, que favoreceu o aumento do número de mortos. Bom item, né? Quer dizer, você não sabe o que causa a doença, e como a população vive em condições precárias ali de insalubridade, aglomeração, né? Tudo isso facilitava, né? As pessoas passavam a doença de um para o outro, né? Vamos ver. Indiferença das autoridades públicas, o que impedia a adoção de medidas eficazes contra a circulação de patógenos causadores das epidemias. Na verdade não, tá? Inclusive a ideia de quarentena era bastante utilizada nessa época. Isolavam-se partes das cidades, né? Para evitar que as pessoas contaminadas circulassem para as áreas ainda não afetadas, né? A cidade de Paris foi exceção no período medieval, pois a circulação dos patógenos causadores das epidemias foi mais intensa naquela cidade em comparação a outras de porte similar. Só que na verdade não. O registro aqui no caso fala de Paris, tá? Mas a peste negra foi uma epidemia que afetou bastante a Europa como um todo, tá? Então aqui na 13 é a alternativa C. Passando aqui para a questão 14, né? Vai falar da Paz de Westfália, né? Também um tema muito pouco comum em vestibulares, mas tem um texto longo que dá um contexto interessante, né? Desde a antiguidade, os cerimoniais de posse incluíam o estabelecimento de uma nova toponímia a cada nova conquista. Igualmente, no Novo Mundo, os conquistadores e as coroas outorgavam-se o direito de nomear as terras descobertas, invocando o princípio romano da res nullis. Terras não ocupadas não constituíam direito de propriedade, assim como novos territórios e ilhas deveriam pertencer a seus primeiros ocupantes. Isso aqui é o conceito, tá? Então, vamos lá, né? Olha que interessante esse conceito. Eu chego numa terra que não há ocupação, eu me considero dono. Óbvio que aqui a gente vai ter que pensar, como ele falou da América, tá? Vamos abrir um parênteses. Você tem que pensar o seguinte, né? Isso do ponto de vista europeu, né? Então o europeu desembarca na América, vê os indígenas, mas não os reconhece como indivíduos de direito, né? Portanto, não reconhece neles a esfera da propriedade privada e fala, ó, não tem nenhum europeu aqui, é minha terra. Então, isso aqui agora é colônia da Espanha, isso aqui agora é colônia de Portugal, isso aqui agora é colônia da Inglaterra e por aí vai. Após a Paz de Westfália, 1648, e aqui, ó, século XVII, isso vai ser importantíssimo, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos e garantiu a independência das Províncias Unidas, as reivindicações de posse de novas regiões passaram cada vez mais a exigir a apresentação de descrições geográficas e documentação cartográfica. Ou seja, depois da Guerra dos 30 Anos, você começou a ter outras exigências. Não é só, ó, não estou vendo ninguém aqui, é minha a terra. Não. Agora você tem que ter, né, uma documentação cartográfica, ou seja, você tem que demarcar a terra, né, você tem que entender, ou seja, você começa a estabelecer limites de fronteira entre os territórios ocupados. Tá? Isso daqui tem a ver com a configuração dos estados nacionais, com a configuração das próprias colônias, né? Até onde vai. Porque, por exemplo, vamos lembrar do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Ele é um traçado que é passado ali, que faz a divisão, mas, por exemplo, você não tem ali um controle exatamente do que é aquela fronteira, né, na prática. Tanto que os portugueses acabam entrando, né? Isso só vai ser depois resolvido lá no Tratado de Madrid, que já é de 1750, ou seja, já é posterior a essa nova regra. Então, né, você tem essa questão da configuração territorial, né, dos domínios. Então, ó, cartografia e diplomacia, usos geopolíticos da informação toponímica. 1750 a 1850. Análise do Museu Paulista. Ó, como é um texto que fala do Brasil, provavelmente, né? Olha que ele nasce falando do Tratado de Madrid, né? E vai até 1850, que aí é a década em que você começa a ter aqueles problemas nas fronteiras do Rio da Prata, que depois vai desembocar na Guerra do Paraguai, tá? Mas vamos aqui à questão, né? Muita digressão que eu já estou fazendo aqui.
A Paz de Westfália marca uma inflexão importante no tratamento das representações cartográficas, evidenciando a ideia de que o mundo está dividido em estados soberanos que deveriam interagir igualmente dentro de uma ordem internacional baseada em regras. Pode ser. É a configuração dos estados nacionais e a ideia de que, olha, essa regra vai ter que valer para todo mundo. Então, vamos lá. Retirada da religião do campo político, o que possibilitou uma ordem interna internacional mais pacífica. Só que, pessoal, isso é século XVII. Ainda vivíamos sob o absolutismo nos países europeus. Então não há separação entre igreja e política. Então tá errado, né? C. Predomínio de uma paz cristã, baseada em ideias ocidentais de tolerância, nas quais a religião é um fator importante para assuntos internacionais. Mas, de novo, haviam as guerras religiosas entre católicos e protestantes, né? Não há tolerância quando a gente pensa nas questões religiosas envolvendo os estados absolutistas, né? Então também não pode ser. D. Noção predominante do pensamento filosófico da época de que o direito natural estava acima dos títulos de descoberta, ocupação, prescrição e doação pontifícia. Não. Por quê? Porque o direito natural seria o direito do ocupante. E aí, por exemplo, você entraria em conflito com a ideia colonial. Como é que eu vou dizer essa terra é minha? Mamãe, mas e os indígenas que aqui vivem? Não. É justamente você criar toda uma burocracia, tipicamente do Estado, para normalizar essa forma de ocupação. Então não pode ser a D. E uma diferença significativa no modo de aprender e descrever o espaço vivido pelos europeus do século XVIII, XVII, com o estabelecimento de fronteiras naturais, rios e montanhas. Então, mas ele não está falando que as fronteiras precisam ser demarcadas assim. Você pode ter fronteiras secas em um lugar no meio de uma planície, né? Vários estados têm fronteiras desse tipo, elas não precisam ser acidentes geográficos. Tá? Então aqui é a alternativa A, né? Ideia de que o mundo está dividido em estados soberanos, né? Limitação entre o território de um país e outro. E aqui a questão 15, né, que começa nessa coluna, depois a gente vai virar para o outro lado, que fala de Minas Gerais, né? Minas Gerais nunca foi apenas mineração. Se o principal da fisionomia produtiva da capitania é marcado pela mineração do ouro e dos diamantes, a região também acolheu atividades manufatureiras e comerciais e extensa pecuária. Não se deduza daí que a mineração deve ser secundarizada na história de Minas, mas sim que tenha sido uma atividade nuclear. Ou seja, a partir da mineração, né, você tem o desenvolvimento de outras atividades, né? Ou seja, uma atividade nuclear decisiva responsável pela especificidade do processo de constituição histórica da região, né? José Antônio de Paula, Mineração de Ouro em Minas Gerais no século XVII, no livro História de Minas Gerais, tá? Dentre os fatores que determinaram o desenvolvimento em Minas Gerais de uma estrutura urbana e de uma vida política e cultural responsáveis pela especificidade do processo de constituição da região está. Bom, o que temos de específico em Minas Gerais? E aí, galera, é aquilo, né? Minas Gerais é urbanizado, é interiorizado, tem comércio, tem diversas atividades, é muito mais complexo, né, se você for analisar por esse prisma das várias atividades, do que, por exemplo, o Nordeste açucareiro. Então, vamos ver aqui. A interação de tradições culturais heterogêneas, constituindo uma sociedade caracterizada por formas de organização familiar semelhantes às desenvolvidas a partir da economia açucareira no Nordeste colonial. Então, mas não é semelhante às estruturas do engenho, até porque a estrutura familiar do engenho, aí você tem que lembrar daquela noção, por exemplo, da família ampliada do engenho, né? Que tem a família propriamente dita, os agregados, os escravos. Esse tipo de relação nas Minas Gerais é diferente. Outro problema aqui.
interação de culturas heterogêneas. Mas vamos pensar o seguinte, bom, o colonizador é de origem portuguesa, católico, você tem os escravos africanos, você até tem o uso dos indígenas em algumas questões ali. Isso não difere muito do que você tinha também em várias regiões do ciclo açucareiro. Então, não dá para falar disso, né? B. A produção do ouro em grande volume e a ocupação do território e o fluxo migratório decorrente das descobertas auríferas, gerando alta lucratividade e a concentração do maior contingente de escravizados da América Portuguesa até então. Então vamos lá. Muita gente migra para a região das Minas Gerais porque é atraída pela notícia do ouro, verdade. Você vai ter uma riqueza enorme, obviamente, e muitos escravos, que aí é o pulo da questão. Muita gente ainda insiste na ideia de que na mineração predominava o trabalho livre, mas não. Tá? O fluxo de tráfico negreiro, inclusive, é deslocado de Salvador para o Rio de Janeiro para abastecer as minas. Tá? Então, aqui no caso, é a alternativa correta. E outra, ele fala de concentração aqui também. Ele não está falando necessariamente o total de população escrava, mas se você pegar aquela área da mineração, a quantidade de gente, é a maior densidade populacional realmente do Brasil colonial. Tá? Mas vamos ver aqui os outros. C. O projeto Pombalino de racionalização e centralização do Estado em Portugal e de nacionalização da colônia com a introdução de novas técnicas de mineração e implementação de manufaturas e fábricas no molde das instaladas na metrópole. Só que o projeto de desenvolvimento do Pombal não previa manufaturas e fábricas, né, no Brasil colonial. Galera, fábrica. Nem Portugal estava passando por uma revolução industrial, então o Brasil não seria o caso, né? D. Necessidade de um capital fixo menor que o da economia açucareira, gerando uma economia de pequena mobilidade e itinerância, na qual a presença de mão de obra assalariada é predominante. Olha lá. Mão de obra assalariada no Brasil colonial, mesmo a mão de obra livre, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desse termo assalariado. Tá? Então tá errado isso daqui. E aí, distribuição de terras, que ao contrário do Nordeste, não era proporcional ao número de escravizados que cada pessoa tinha. Isso é parte do regimento da intendência das minas, tá? Quanto mais escravo você tinha, mais direito de área de mineração você passava a ter. Então, aqui é a alternativa B, mesmo sem nenhuma dúvida. Questão 16. Olha lá. A importância da descoberta da América repousa não nos metais preciosos que ela forneceu, mas no novo e inesgotável mercado, que proporcionou às mercadorias europeias um de seus efeitos principais. Foi o de elevar o sistema mercantil a um grau de esplendor e glória que, de outro modo, nunca teria sido alcançado. Beleza. O comércio mundial alcançou um crescimento sem precedentes. Então, estamos falando ali do impacto, né, e dos desdobramentos da mineração na América. Então, Eric Williams, Capitalismo e Escravidão. Vamos lá. No século XVIII, a Inglaterra era o maior império colonial de então, dominando o tráfico de escravizados, explorando suas colônias na África e na América, por meio de um comércio triangular. Esse sistema estimulava 3 vezes as manufaturas inglesas, pois, vamos lá. Então, o comércio triangular entre a África, a Europa e as colônias inglesas da América estimulava a manufatura britânica. Bom, aí a gente tem que pensar no seguinte, né? A especialização de cada área, né? A África fornece escravos, a América, aí no caso estamos falando dos Estados Unidos, né? Você tem ali a questão, por exemplo, de produzir algodão, né? De produzir matérias-primas que são remetidas para a Europa, e você tem a Inglaterra com a manufatura, né? Da Inglaterra partiu uma carga de produtos coloniais, como o rum, que era trocado com lucro na África por mão de obra escravizada, comercializada com lucro no Caribe, em troca de açúcar e café enviados à metrópole. Mas não era da Inglaterra que partiam esses produtos coloniais.
Da Inglaterra partiu uma carga de produto das colônias que era trocada com lucro no Caribe francês. Mandava da América para a Inglaterra. Também não parece fazer muito sentido, né? Mas vamos ver aqui o resto, que está na outra página. Por africanos escravizados, comercializados por sua vez com lucro nas 13 colônias inglesas, em troca de algodão enviado à metrópole. Nossa, mas aí bota os franceses no meio, né? Não. Da Inglaterra partiu uma carga de produtos manufaturados que era trocado com lucro na África pela mão de obra escravizada, em troca de produtos comercializados na América, com lucro em troca de produtos coloniais que eram enviados à metrópole. Ó, fechou o triângulo. É a alternativa C. Aqui você tinha que fazer o fluxo. Opa, minha câmera está bem na frente do meu PDF aqui. Alternativa C. Da Inglaterra fornecer produtos manufaturados que eram trocados com lucro na América por mão de obra africana. Então você levava africanos da América para outro lugar. Inglaterra fornecia uma carga de produtos coloniais, especialmente café, produzidos no Caribe, trocado por lucro na África, pela mão de obra escravizada, comercializada na América, em troca de rum e melaço enviados à metrópole. Não, que também não faz sentido esse comércio. Questão 17. Foi na segunda metade do século XIX, especialmente depois da proibição do tráfico em 1850, que o debate sobre a abolição da escravidão se intensificou no Brasil. A movimentação dos escravos teve repercussão política e influenciou decisivamente o processo da abolição. Diante desse quadro de tensões crescentes, a princesa regente promulgou a Lei de 13 de maio de 1888, que extinguiu em definitivo a escravidão no Brasil. Com 2 artigos apenas, a lei colocava fim a uma instituição de mais de 3 séculos. Por ela, os senhores não seriam indenizados, nem se cogitou qualquer forma de reparação aos ex-escravos. Entretanto, a escravidão foi extinta no auge de um movimento popular de grandes proporções. Wilmar Albuquerque e Walter Filho, Uma História do Negro no Brasil, Salvador, publicado lá na Fundação Cultural Palmares. Sobre o protagonismo dos negros no processo de abolição da escravidão e a figura da princesa Isabel na memória desse período, leia as afirmativas abaixo. Então vamos lá. 1. Os escravizados tomaram iniciativas que aceleraram o fim da escravidão, como fugas, formação de quilombos e rebeldia cotidiana. Bom, ela fala disso aqui no texto, né? A movimentação dos escravos, né? O que é essa movimentação dos escravos? É o item 1 aqui, né? Então, tá certo. 2. A partir da década de 1980, os movimentos sociais negros passaram a questionar a visão oficial da abolição, que exaltava muito mais a bondade e a caridade da princesa Isabel do que a luta dos escravizados para conquistar a liberdade. Sim, né? Durante muito tempo se teve essa visão da princesa Isabel como uma mulher bondosa, que deu a abolição porque era caridosa. Isso é muito construído, por exemplo, a partir da educação no Estado Novo, por exemplo. É muito valorizado durante a ditadura militar, essa visão de benesses dos governantes brasileiros, né? Mas com a redemocratização isso começa a ser bastante questionado, né? Com o objetivo de resgatar o espírito de luta e enaltecer a resistência, as organizações negras passaram a exaltar o 13 de maio, pois a data era importante para as irmandades religiosas, cultos afro-brasileiros, comunidades quilombolas, entre outros grupos. Então, mas se você passa a questionar a abolição feita como caridade pela princesa Isabel, você não pode exaltar o 13 de maio. Você tem que exaltar o contexto mais amplo. Então a alternativa 3 aqui está incorreta. Vamos aqui para o outro lado. Depois do centenário da abolição, diversos grupos do movimento negro passaram a incorporar o 13 de maio no calendário das discussões sobre racismo, e o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, foi instituído como data nacional da consciência negra. Aí sim, houve toda uma questão
em 1988, né, com o centenário da abolição, começou a se rediscutir essas datas, né? Então, aqui, ó, alternativa da questão 17, alternativa E, 1, 2 e 4 são as afirmativas corretas. E aí vamos aqui nos encaminhando para as últimas questões, né? Questão 18. Há um relativo consenso na historiografia econômica da indústria de máquinas e equipamentos brasileiros e paulistas sobre sua evolução no final do século XIX até o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Em geral, os autores afirmam que o crescimento da indústria de máquinas e equipamento brasileira, principalmente a paulista, estava ligado ao desenvolvimento da economia primária exportadora antes dos anos 1920. Os períodos de crise do setor primário exportador refletiam negativamente no crescimento da indústria de máquinas e equipamentos paulista, e períodos de prosperidade possibilitavam a evolução do setor. Tá. Então vamos ver aqui. O título, A Industrialização Brasileira antes de 30, uma contribuição sobre a evolução da indústria de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo. Bom, vamos ao seguinte, né? Ele aqui no texto ele associa, olha, nos momentos em que o setor agroexportador, basicamente deve ser a cafeicultura, que a gente vai lembrar, quando esse setor expandia, a indústria crescia. Quando esse setor enfrentava problemas, a indústria era refreada. Porque era óbvio, né? Esses capitais gerados pela exportação, eles ficavam aqui no Brasil em busca ali de meios de serem investidos, né? Não necessariamente os cafeicultores se tornavam industriais, galera. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, bom, eu sou um cafeicultor, eu exporto, eu ganho muito dinheiro. Esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Eu vou deixar ele no banco? Pode ser. O banco empresta para alguém que quer formar uma indústria. Ou eu, como cafeicultor, pego parte do meu capital e invisto como sócio em uma empresa, porque eu vejo ali uma possibilidade de expandir meus ganhos para outro setor. É basicamente essa dinâmica econômica que o texto lida, né? Isso tem a ver com que o Marx define como acumulação primitiva de capitais. Né? Isso vai ter um vídeo em breve sobre isso, quando tiver eu vou colocar o card aqui dele. Apesar de sua intensificação a partir da década de 30, né, que é o Vargas, a industrialização no Brasil contribuiu no período anterior com a urbanização e absorção de imigrantes, com experiência em atividades fabris. Tá? Neste cenário, o texto possibilita afirmar que A. O desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos dependia da prosperidade do setor primário exportador. Naquele cenário dos anos 20, é exatamente isso que ele está falando. Então aqui de cara já é a alternativa A, né? Quanto mais esse setor prosperava, mais capital se acumulava, mais capital era viável para ser investido em outros segmentos. B. O desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos estava dissociado da prosperidade. Não, está associado. C. O desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos ocorria sem ligação. Não. D. O desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos ocorria em ritmo distinto. Também não, porque ele cria o vínculo. E aí, o desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos estava associado somente ao mercado nacional, distinto do setor primário agroexportador associado ao mercado externo. Não, embora aqui tenha só um detalhe. Essa indústria que se desenvolve no Brasil, ela sim, ela é muito voltada a atender as necessidades do mercado local, né? Nós não tivemos, na verdade, nunca nos nossos ciclos de industrialização, nós tivemos uma indústria, principalmente de bens de consumo, né, que fosse predominantemente exportadora, né? Então, por exemplo, o Brasil exporta automóvel, sim, mas o grosso da produção de automóvel no Brasil é para atender o mercado nacional, né? Você só vai ter um pouco mais de fluxo aí, tudo bem, quando cria o Mercosul e tal, mas a ideia da instalação das indústrias aqui no Brasil é muito mais atender a demanda do mercado, né, local do que a exportação. Diferente, por exemplo, do processo chinês, né? Questão 19. Para a América Latina, a administração Kennedy lançou a Aliança para o Progresso, projeto que previa, então vamos lá, governo Kennedy, né, anos 60, Guerra Fria, reformas sociais e treinamento militar em contra-insurgência.
que é contra-insurgência? É basicamente combater o socialismo, né? É combater movimentos como a Revolução Cubana, como o movimento que acontecia no Vietnã, né? Era a época da Guerra do Vietnã, como pilares da estratégia estadunidense para evitar que a região seguisse o exemplo da Revolução Cubana. O programa emperrou na ineficiência administrativa e esbarrou em obstáculos estruturais. Extrema desigualdade social, concentração de renda, miséria e resistência das elites a operar mudanças. Diante deste quadro, a política externa estadunidense rapidamente abandonaria o essencial do plano reformista do início da administração Kennedy para concentrar-se na contenção do comunismo por outros meios. Em 5 anos de operação, a Aliança para o Progresso, 9 golpes militares foram deflagrados contra governos civis na região. Tá? Então, olha que interessante, né? O texto fala política externa dos Estados Unidos, golpes no Brasil, Chile, Argentina e direitos humanos. A ideia original da Aliança para o Progresso era conter o socialismo a partir do desenvolvimento econômico. Como as elites da América Latina não queriam isso, queriam que a economia continuasse extremamente hierarquizada, com concentração de renda, você vai falar, bom, então esquece essa parte, vamos combater o socialismo na porrada. E aí deu no que deu, né? Golpes militares, esse tipo de absurdo patrocinado pelo governo americano que vivia rotando por aí defesa da democracia, né? As disputas relacionadas à Guerra Fria extrapolaram o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, com efeito sobre os países da América Latina. Durante esse período, a defesa dos interesses dos Estados Unidos em relação à América Latina foi realizada com recurso a ações exclusivamente políticas, mediante a cooptação de lideranças políticas expressivas em cada país da América Latina, em defesa dos interesses dos Estados Unidos. Mas não são ações exclusivamente políticas, porque tem as questões militares também, né? Então, vamos deixar o item A aqui, se não aparecer nada melhor, obviamente seria ele, né? Ações que associaram treinamento militar e policial em operações de contra-insurgência, ok. Apoio à abertura do mercado aos investimentos externos e privados, golpes militares contra governos civis da América Latina. Também fala dos golpes, interessante. Abertura do mercado aos investimentos externos. Aí a gente tem que começar a pensar, bom, vamos lá. No Brasil, cuidado, isso não é privatização, tá? Mas no Brasil a gente tem, por exemplo, Zona Franca de Manaus durante a ditadura militar. O Chile adota neoliberalismo na década de 70. Então você tem sim um vínculo com as empresas multinacionais, né? Ações pautadas exclusivamente na cooperação econômica, com a implementação de projetos coordenados a partir do programa da Aliança para o Progresso, com a promoção do desenvolvimento econômico e social. Mas é justamente essa parte que os caras deixam de lado, né? Então não pode ser. Ações militares para o combate do crescimento da influência comunista, combinadas com a preservação da democracia nos países da América Latina. Pode parar porque teve golpes militares, né? Ações exclusivamente econômicas que foram mantidas apesar de obstáculos estruturais. Não, mas ele diz que as ações econômicas foram as mais difíceis de implantar, e aí vai ao golpismo, né, como estratégia. Então aqui, ó, é a B. Golpes militares, né, interesses americanos, obviamente, né? Inclusive, quem assistiu o filme Marighella, né, você vê que ali o personagem do Bruno Galhaço, né, que faz o papel do delegado Fleury, conversa toda hora, né, com o representante do governo americano, né? Então essa parte do filme talvez seja a mais interessante mesmo, né? Você vê como ali existe, né, toda uma articulação, né, dos interesses do governo brasileiro, uma subserviência, né, aos Estados Unidos, e o lance, por exemplo, do sequestro do embaixador americano, né? Isso aparece muito bem no filme Marighella, embora seja obviamente o tema do filme O Que É Isso, Companheiro, mas aí é interessante ali, né, como que a ditadura militar brasileira aceita quebrar a sua censura, né? Porque o embaixador dos Estados Unidos não pode ser vitimado ali, né, pelo movimento de luta armada, né? Então aqui é a alternativa
B, e para falar também de golpe militar, né, desse contexto, a última questão da prova de história falava justamente do período que antecede o golpe militar, né, a crise em torno do governo João Goulart. A mobilização popular no Rio Grande do Sul, a adesão do Terceiro Exército à solução legal para a crise e particularmente as ondas curtas da rede da legalidade, que alcançavam todo o país e o exterior, sensibilizaram o conjunto da sociedade brasileira, alterando a correlação de forças entre o governador gaúcho e os ministros militares. A partir do dia 28 de agosto, o impedimento de João Goulart não seria fácil. Em São Paulo, diversos setores da sociedade mobilizaram-se. O presidente da Assembleia Legislativa, o udenista Abreu Sodré, articulou com outros partidos políticos a frente da legalidade democrática. Muitos estudantes universitários entraram em greve, enquanto 4.000 funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana decidiram paralisar o transporte se o golpe militar fosse consumado. Tá? Então aqui é o livro do Jorge Ferreira, né? João Goulart, uma biografia. A renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 61 precipitou o Brasil numa grave crise política. A tentativa de golpe de Estado mediante o impedimento da posse do vice-presidente João Goulart foi evitada com a mobilização. Então vamos lá, esse contexto narrado aqui não é o de 64, é o de 61. Quando o Jânio Quadros renuncia e precipita-se ali um movimento golpista para impedir que o vice-presidente João Goulart tomasse posse. Mas esse movimento foi impedido, por quê? Vamos lá. Adesão do Terceiro Exército, parte da população, rádios, ou seja, a mídia, greves e a própria articulação de grupos no parlamento, né, no Congresso Nacional. Então, olha lá. Grandes produtores rurais que, preocupados com as consequências econômicas de um golpe de Estado para as exportações, atuaram em favor da posse de João Goulart. Mas o texto não fala nada de latifundiário fazendo isso, né? Exclusivamente de trabalhadores do setor ferroviário, mas não é exclusivamente deles. Trabalhadores do setor ferroviário associado a estudantes que se opuseram à mobilização total das Forças Armadas para o impedimento da posse de João Goulart. Mas no texto fala que o Terceiro Exército ficou do lado do João Goulart. O que é isso, Terceiro Exército? Pessoal, o Exército Brasileiro ele é subdividido, tá? Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro Exército. O que é isso? Cada região do Brasil tem um exército que está subordinado a um comandante, né? Tem um general daquele exército que está, obviamente, subordinado ao comando geral das Forças Armadas. Então o Exército Brasileiro ele tem uma estrutura piramidal, como uma empresa, como um organograma completo de uma estrutura tão grande. Né? Então, uma das partes do Exército Brasileiro falou, opa, golpe não vai ter golpe. Ou seja, as outras até estavam favoráveis. O que aconteceu em 64? Só que para fazer já uma grande digressão a respeito disso. Quebrou-se essa possibilidade de uma facção do Exército Brasileiro segurar o golpe. E aí o que aconteceu? Logo depois que os militares assumiram em 64, esses oficiais que eram resistentes à ideia do golpe foram afastados, né? Então, assim, houve uma caça aos, entre aspas, comunistas dentro das próprias Forças Armadas brasileiras. O que era o comunista ali? Era o cara que era contra o golpe, basicamente. Então, assim, se o cara era democrata, o cara podia até não gostar muito do João Goulart, vamos falar bem a verdade. Eu posso não concordar com o programa de governo do João Goulart, mas, por exemplo, eu entendo, esse cara foi eleito para ser o vice, é o que manda a Constituição, tem que cumprir. Não pode. Comunista. Então, para golpista, a legalidade é o inimigo, né? Então, olha só, não pode ser. De diversos setores da sociedade, como trabalhadores, estudantes políticos, parcela dos militares em oposição à ação de ministros militares aliados contrários à posse de João Goulart. É essa mesmo, né? Alternativa D, que é a que melhor descreve ali o enredo, né, do texto. Políticos liderados pelo presidente da Assembleia Legislativa, o denista Abreu Sodré, que articulou a frente da legalidade democrática. Mas ele não articulou, né? Olha o que fala aqui, né?
Ó, ele articulou isso daqui, mas depois de toda essa mobilização, né? Então não foi ele o idealizador disso, né? E não foi a partir dele, né? Isso daqui já é uma consequência da mobilização geral, tá? Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que é uma prova realmente densa, tá? Eu espero que tenha ajudado você que fez esse vestibular ou que está usando ele como referência para estudar. Eu vou deixar aqui do lado, como sempre, o link para outras provas de vestibulares de medicina e outras resoluções de vestibular em geral. Fora isso, pessoal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo.